Salmos, capítulo 71, versos de 1 a 6, diz a palavra de Deus. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Com esta leitura, eu gostaria de cumprimentar as pessoas queridas da classe Santuário, aos membros da Igreja Batista Nazaré, a todas as pessoas que nos ouvem, e vou estender este cumprimento a todos aqueles que fazem ou fizeram parte da primeira Igreja Batista do Brasil, onde eu nasci, cresci, me batizei aos 11 anos, fui mensageira do Rei, cantei em corais, fiz a minha primeira regência coral aos 16 anos. Também fiz parte das comemorações do centenário dos Batistas do Brasil, em agosto de 1982. Eu tinha 14 anos. Saí de lá aos 18 anos para a Igreja Batista Nazaré. Muita data, muitos anos, não é mesmo? Mas é porque a programação de hoje está baseada em 2 temas: a Reforma Protestante e os Batistas no Brasil. Não tem como não falar em datas quando o assunto é história. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente e aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Sobre os batistas, aconteceu em 1871, quando missionários americanos vieram para o Brasil e fundaram em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, a primeira igreja batista em terras brasileiras. Mas foi em 1881, quando um casal de missionários americanos, William e Anne Bagby, chegaram ao Brasil e organizaram a primeira igreja batista da Bahia, voltada para a evangelização no Brasil. Juntou-se a eles um outro casal, Zacarias e Kate Taylor, também missionários americanos, que foram auxiliados pelo ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, e eles organizaram no dia 31 de agosto de 1882 a primeira Igreja Batista do Brasil, aqui em Salvador. E lembrando dos hinos, que foi muito cantado nesta igreja, muitos também pela regência do meu pai, Fernando Borges, vou cantar para vocês o de número 385 do cantor cristão, Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso
seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Durante o mês de outubro, a classe Santuário refletiu sobre o tema integração. Vimos pessoas de diferentes perfis e o papel da igreja no cumprimento de sua responsabilidade social de acolher, incluir e integrar pessoas sem distinção. Neste último domingo, 31 de outubro, vamos estender o nosso olhar para o século XVI, mais especialmente no ano de 1517, e encontrar Martim Lutero para juntos celebrarmos a Reforma Protestante. Aquele foi um tempo marcado por profundas transformações na sociedade, em todos os aspectos, em todas as áreas. Na filosofia, nas artes, na medicina, na música, na teologia e também na prática religiosa, sobretudo com relação às indulgências cobradas pela Igreja Católica. As insatisfações contra a Igreja de Roma vinham sendo discutidas há muito tempo pelos pré-reformadores, mas foi um monge agostiniano chamado Martim Lutero quem referendou o movimento da Reforma quando afixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Os estudiosos do assunto afirmam que Lutero não teve a intenção separatista, mas aquele ato marcou uma ruptura de parte da cristandade com a Igreja Católica. Daí houve inúmeras repercussões, inicialmente na Europa e depois em outras partes do mundo. Apesar de ser alvo de algumas críticas, Lutero deixou um legado histórico que nos trouxe a este lugar de liberdade após a tradução da Bíblia Sagrada, os estudos das Sagradas Escrituras, a certeza do perdão divino pela graça, o canto comunitário, a salvação pela fé e tantos outros legados que nos convidam a refletir sobre o significado da Reforma no ano de 1517 e como ela pode desafiar a missão da Igreja no tempo presente. Neste lugar de diversidade, de liberdade religiosa e de comunhão, é com muita alegria que vamos receber o pastor batista José Carlos Torres, a pastora luterana Célia Gil e o pastor presbiteriano Amorim Júnior, através do coral de sua igreja presbiteriana de Itapajipe. Vamos celebrar com alegria e gratidão este grande momento. José Carlos Torres é um pastor batista, uma das lideranças da Convenção Batista Brasileira. É educador, teólogo e consultor empresarial. É casado com a irmã Miriam Rosa Torres e juntos tiveram 3 filhos e 3 netos. A irmã Miriam Torres já esteve na classe Santuário ministrando uma palestra presencialmente. Pastor José Carlos, é com muita alegria que estamos lhe recebendo hoje.
Meus irmãos, solicitado pela Vera para estar com vocês dizendo uma palavra sobre a mensagem da Reforma Protestante e os batistas, especialmente os batistas no Brasil, eu vou tecer algumas considerações muito rápidas, porque o tema é muito vasto, e eu gosto de pensar na Reforma, na mensagem da Reforma, na sua dimensão libertadora. O que ela tem de realmente libertária naquilo que comunica aos cristãos em todo o mundo e, por consequência, aos povos de todo o mundo. É fato que já se passaram mais de 500 anos desde que Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, num gesto em que ele buscava o apoio do Papa à sua luta para combater a corrupta prática de tráfico de indulgências no seio da igreja, que se transformou no evento simbólico do movimento que seria historicamente conhecido como Reforma Protestante. Lutero lutava contra vários problemas da igreja, na sua visão, não é? E, historicamente, nós temos que concordar com aquela luta dele, e ele anunciava algumas dimensões libertárias daquilo que ele estava pregando. A primeira dimensão libertadora que eu quero considerar aqui é a seguinte: os reformadores anunciaram a universalização da salvação, ou, do ponto de vista institucional, a democratização da salvação. O que eu quero dizer com isso? Feita a redescoberta da verdade bíblica da justificação pela fé e o anúncio desta verdade, elas iam digo, aos interesses e à pregação de uma igreja que se pretendia depositária da graça salvadora de Deus. Por isso, sem a igreja e fora dela, era anunciado, não havia possibilidade de salvação. Não havia possibilidade de salvação. Só havia um caminho para alcançá-la: ser católico, apostólico, romano e estar sob o poder absolutista e absoluto da igreja, sem questionamentos ou desvios. A mensagem da Reforma implicava necessariamente no reconhecimento de que a salvação é pela graça de Deus, através da fé, a fé do homem, e que essa fé é dom de Deus e não obra humana, para que ninguém, diante da graça salvífica, se pense melhor que um outro ou superior a ele. A Reforma posicionava todas as pessoas em condições de igualdade diante de Deus. Todos agora, independentemente dos sacerdócios que quisessem intermediá-la, ou da própria instituição Igreja Católica Romana, todos tinham acesso direto à salvação. E Lutero fundamentava tudo isso na Bíblia, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Especialmente eu chamo a atenção para Efésios 2, 8 e 9 e 10 também, né? Quando o apóstolo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras que vocês possam realizar para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados agora de novo em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, a primeira implicação é essa: a universalização ou a democratização da salvação. O homem, na sua relação com Deus, independe da instituição, independe das suas lideranças, independe do autoritarismo que, quer se queira, quer não, vai se aninhando pouco a pouco em todas as instituições. O segundo aspecto libertador da mensagem da Reforma é que os reformadores anunciaram e praticaram a universalização do conhecimento, ou seja, a democratização do saber. Basta a gente lembrar que a Bíblia era um livro inacessível ao povo, ao laicato da igreja, e era propriedade e acessível apenas, era propriedade da igreja e acessível apenas ao alto clero, que na realidade
era o responsável por todos os desvios teológicos e doutrinários e práticos da igreja daquele tempo. É interessante a gente observar que, embora nossas igrejas digam ter uma certa relação com a reforma, elas se esquecem disso. E praticamente deixam de novo hoje o conhecimento, principalmente o saber teológico, o saber doutrinário, na mão do clero, nas mãos do clero, ou seja, dos pastores. Quem fala com autoridade e a quem é apontado a igreja deve ouvir é o clero, são os pastores, são aqueles que definem o pensamento da igreja. É uma coisa a respeito da qual o laicato da igreja, os leigos da igreja, eu não gosto nem dessa palavra leigo, porque leigo, mais comumente falando, no entendimento popular, é aquele que nada sabe. Não é assim. Todos os demais crentes precisam participar na geração do conhecimento teológico da igreja. E cada pessoa, de per si, deve ter a sua própria teologia. Porque a teologia nada mais é do que a reflexão sobre nossas experiências com Deus e aquilo que está na Bíblia, com respeito à qual a gente se refere quando pensa teologicamente. Mas há uma terceira dimensão libertária Bem, mas eu ainda quero chamar a atenção o seguinte. Conhecimento é de fundamental importância para a democracia, seja na sociedade, seja na igreja. Quem detém o conhecimento detém o poder. É por isso que há tanta resistência à educação, a uma educação mais popular, mais inclusiva, mais libertadora. É preciso que a gente preste atenção a isso. Mas eles anunciam também, os reformadores, uma terceira dimensão libertadora, que é a do sacerdócio universal dos crentes. Até a reforma, o povo não existia como sujeito da sua salvação. A salvação que é construída a partir da graça de Deus que lhe é estendida e da sua resposta de cada crente e do povo, resposta consciente e autônoma a esta graça pela fé. Agora, com a reforma, a realidade era proposta de forma diferente, era apresentada de forma diferente. A instituição eclesiástica, que como tal só tem sentido para o seu existir, se serva de Deus e dos homens, não é chamada a voltar, a voltar ao seu verdadeiro lugar. O povo e cada ser humano, em particular, é colocado diante do desafio de assumir e realizar a sua autonomia, bem como a de dar sentido à sua vida. E se por decisão pessoal e consciente assumir a fé cristã, é chamado também a construir a caminhada da sua igreja, num tipo de relação diferente, segundo a qual, a partir de agora, o poder não mais estará concentrado em uma pessoa ou na classe sacerdotal, mas atomizado, disperso, distribuído entre todos os cristãos, pois todos são igualmente sacerdotes. Essa afirmação do sacerdócio universal dos crentes era um golpe certeiro e mortal, se levado às últimas consequências, se nunca foi levado às últimas consequências, e a igreja deve ser cobrada por isso, e é responsável por não dar consequência a esse princípio. Seria um golpe certeiro e mortal no autoritarismo sempre diabólico, que encontra os campos mais férteis para prosperar nos espaços religiosos, onde predominem o emocionalismo, o culto a personalidades, os mistérios, os milagres e operações somente acessíveis a alguns privilegiados, no meio das seitas científicas esquecidas da finitude e limitação do conhecimento humano, e nos espaços políticos de viés messiânico, assistencialista, populista e demagógico. O sacerdócio universal dos crentes era a verdade bíblica a ser necessariamente realçada para que o verdadeiro sentido da liderança cristã, que, segundo os ensinos do Mestre, se traduz em serviço para a salvação e para o crescimento e a realização do homem em Cristo, pudesse ser resgatada,
reaprendida e posta em prática como cristãos. Como justificar agora, diante do sacerdócio universal do crente, a concentração do poder na classe sacerdotal, se todos são sacerdotes? Qual a justificativa para que o clero, não importando como sejam chamados seus sacerdotes, se padres, se pastores, se bispos, se arcebispos, não importa isso, sejam mais importantes e mais poderosos que os não clérigos, os demais cristãos, chamados de leigos por definição os que não sabem, um horrível apelido arranjado por eles, para eles, digo, com o intuito velado, mas claro, se lê com mais inteligência, de confiná-los em seu próprio espaço, distante do espaço dos sacerdotes e sujeitos ao seu poder usurpador. Sinérgica e cumulativamente, a força transformadora da mensagem da reforma, com todas as suas implicações, vai se mostrando em sua plenitude. E para completar o quadro que eu quero citar das 4 dimensões libertadoras dessa mensagem, a última que destaco está implícita nas 3 outras acima destacadas, e delas se deriva, especialmente do sacerdócio universal dos crentes. Os reformadores anunciavam também, e como consequência, a universalização, a democratização dos meios de produção do que fazer religioso. É importante a gente ver se todos são sacerdotes, a não ser que a instituição religiosa faça alguns mais sacerdotes que outros, mais cristãos que outros. Tira-se da classe sacerdotal, se todos são sacerdotes, as prerrogativas de ser detentora do conhecimento, dos mistérios da religião e de ser a única instância capaz e autorizada para tanto a celebrar e realizar com exclusividade certas práticas e cerimônias mais significativas. De modo algum é dado ao clero a exclusividade para operar sem respaldo bíblico, práticas espetaculosas, fortemente impressionantes e mais facilmente utilizáveis com propósitos manipulatórios e do fortalecimento do autoritarismo de lideranças anacrônicas e distantes do verdadeiro espírito cristão, conforme explicitado no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus. Em tese, o sacerdócio universal dos crentes implica que, se até o anúncio e o conhecimento da graça salvadora de Deus, sua bênção maior e renascedora, dirigida a todos os homens, não é mediada por uma instituição, por uma classe especial de crente, mas tem como sacerdotes e mediadores todos os cristãos, o mesmo deve acontecer com as outras bênçãos e verdades que Deus tem para o seu povo. As denominações ou os grupos que são sacramentalistas, por exemplo, algumas pessoas estão autorizadas a celebrar os sacramentos. Ao povo é tirado esse privilégio. Em outras palavras, só aqueles têm poder para tanto. Eu me insurjo contra esse tipo de pensamento no meio evangélico. Os quefazeres, as coisas que se dão dentro do espaço religioso, todos podem fazer. Todos podem ser testemunhas daquilo. Por que um leigo não pode pregar? Por que um leigo não pode celebrar a ceia? Por que um leigo não pode ir orar por uma pessoa que está gravemente enferma? E se aquela pessoa for curada, ao invés de se depositar a causa da cura sobre aquele crente que foi orar, e sua oração poderosa, se diz, foi pedido a Deus e Deus o fez. Ele é o poderoso, é Ele quem faz a cura, é Ele quem faz os milagres, é Ele quem, na realidade, opera os feitos maravilhosos que a gente conhece e que a gente não é capaz de realizar, mas Deus pode. Eu costumo dizer que eu não creio na oração. Não creio. Eu creio no Deus que responde às orações. No Deus que tem poder para responder às orações, conforme a sua vontade, não a minha. Eu determino? Eu não determino nada a Deus. Bem, mas eu quero concluir dizendo o seguinte. O evangelicalismo brasileiro, de modo especial, e a Igreja Católica secularmente, nesse tempo todo de vida brasileira, não temos dado consequências à mensagem da reforma, especialmente nessas suas dimensões
libertadoras. E para mim, a razão para isso é porque ela empodera, essa mensagem empodera toda a comunidade, todos os crentes. Atomiza, fraciona o poder e o distribui entre todos os crentes. E ninguém é o poderoso, o todo-poderoso, o Messias, o homem providencial, que tenha recebido de Deus o munus de ser o único que vislumbra os caminhos que a igreja deve seguir e como deve palmilhá-lo. É preciso que os evangélicos brasileiros acordemos. É preciso que caminhemos em direção às implicações todas do evangelho e da reforma, porque as implicações libertárias da mensagem da reforma, elas emanam do evangelho, não são invenção dos reformadores. Eles foram impactados por elas, transformados por elas e buscaram a transformação da igreja de que eles eram membros ou partícipes. Essa é a minha palavra e que esta igreja possa, sob a liderança do seu pastor, dos seus líderes não pastores, que todos possam caminhar em direção à realização no seio da comunidade e no seio da igreja maior de que somos parte, essas implicações todas da mensagem libertadora da reforma. Muito obrigado, que Deus abençoe e abençoe a todos os irmãos de toda a igreja. Amém. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma
Graça, quão maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Célia Gil Pereira é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui em Salvador. Com seu espírito colaborativo e ecumênico, é coordenadora do CEBIC, Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs. Antes da pandemia, eram frequentes os encontros entre nossas igrejas e lembramos com saudades e gratidão das celebrações realizadas por conta dos 500 anos da Reforma Luterana, há 4 anos. Pastora Célia é psicoterapeuta, mãe de Guilherme e Leonardo. Pastora Célia, a classe Santuário agradece a sua participação e felizes lhe recebemos neste dia tão importante para todos nós cristãos e muito especialmente para os luteranos. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz. Em outubro, temos muitas datas importantes. Uma delas é o Dia da Reforma, 31 de outubro de 1517. Essa data, essa reforma, nos trouxe muitos legados. Um deles, muito importante, é o canto comunitário. Esse legado da reforma nos convida a cantar em comunidade. O canto comunitário alegra e enriquece em muito a celebração. Na época de Lutero, não se cantava na igreja, ou melhor, não existia o canto comunitário. Quem cantava era os padres, existia também o coro da igreja, apenas um grupo seleto que cantava na igreja. Algumas mudanças aconteceram quando, a partir da leitura da palavra de Deus, Lutero foi se dando conta da importância do canto nas igrejas. Lutero se dá conta de que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o canto era aprovado por Deus. E lembra do canto de Miriam? Os próprios hinos e orações que hoje são os salmos também aconteciam. Jesus e os discípulos, após a ceia de Páscoa, também cantaram. E Paulo, na carta aos Efésios 5:19, recomenda que se cante. Eu vou fazer a leitura deste versículo para a gente. Diz assim: animem-se com salmos, hinos e cantos inspirados, cantando e tocando de coração em honra ao Senhor. O próprio Lutero escreveu muitos hinos e chegou a recomendar que as pessoas também escrevessem hinos. A música sempre acompanhou Lutero. Quando menino, na escola, ele aprendeu
a cantar. Mais tarde, começou a participar de um grupo de canto. Esse grupo cantava em cerimônias de casamento, cerimônias de sepultamento, por exemplo. Então, veio até a render alguns trocados essas celebrações, essas canções desse grupo que Lutero participava. Quando Lutero ingressou no mosteiro, também começou a participar do canto gregoriano. Então, a música sempre foi muito importante para ele. Com a introdução do canto comunitário nas igrejas, as pessoas iam para a rua e também cantavam na rua, cantavam nas praças, cantarolavam nas casas. Então houve toda uma mudança de comportamento em relação à música a partir do momento que as pessoas começaram a participar do canto comunitário nas igrejas. Lutero compôs vários hinos, entre eles o já muito famoso, que a gente pode até dizer que é o hino da Reforma. Todos cantamos até hoje, o Deus é Castelo Forte. Lutero buscou nos Salmos a inspiração para esse hino, mais precisamente no Salmo 46. Esse salmo expressa a confiança em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está sempre conosco. Assim diz o Salmo, assim diz também o nosso canto da Reforma. Ele é o nosso abrigo. Deus é o nosso abrigo em todos os temporais da vida. Deus é quem nos torna firmes e resistentes e resilientes, para usar uma palavra do momento, nas adversidades da vida. É dele que recebemos forças para seguir, firmes e confiantes na palavra de Deus. Não sabemos muito bem quando foi escrito este hino da Reforma. Supõe-se que tenha sido num período muito difícil, quando a Alemanha passou por uma peste muito grande, muitas pessoas perderam a vida nesse momento. Então supõe-se que também a composição seja deste momento. A realidade é que a vida pode ser muito difícil às vezes, mas muitas vezes, todas as vezes que a realidade se apresenta tão difícil para a gente, Deus está conosco. A realidade pode ser muito difícil às vezes, mas com certeza a graça de Deus é sempre muito maior. Mesmo diante das pestes, das tempestades, mesmo diante das pandemias, Deus é sempre o nosso abrigo. Deus é sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em suas mãos, sob suas asas, estamos seguros. E que Deus assim esteja conosco e possamos seguir nessa confiança de que Deus sempre nos ampara em toda e qualquer dificuldade de nossas vidas. Amém. Em todo
Oração da manhã. Agradeço-te, meu Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, e que me guardaste nessa noite de todo dano e perigo. E peço-te, queiras guardar-me também neste dia de pecados e de todo o mal, para que te agrade a minha vida e tudo o que faço. Pois confio a mim, meu corpo e minha alma, e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo esteja comigo, para que o mau adversário não se apodere de mim. Amém.